Olá pessoas, como é que vocês estão? Bom, antes de mais nada eu quero pedir desculpas pelo meu vizinho que resolveu cortar grama hoje, na data que estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 4 de novembro, tá bom? Novamente ao meio-dia, estou lançando esse vídeo aqui para ver se dá certo, tá? Afinal de contas, lancei um na semana passada ao meio-dia, estou lançando hoje novamente para a gente ver se vai ficar esse horário ou se a gente volta ao horário antigo. Inclusive, deixe para mim nos comentários qual horário você prefere. Se é agora meio-dia, horário do almoço, para você pegar o celular, colocar ali na nossa frente, comer e a gente bater esse papo, ou se é à noite mesmo, horário de aula, e você trata esse vídeo aqui como aula, que não é o objetivo. Eu não gravo ele, apesar de ter o conteúdo realmente mais informativo, mas o objetivo é que seja mais realmente esse bate-papo entre a gente. Hoje estou te trazendo um vídeo sobre 4 coisas que você precisa saber sobre a nova Nanda. Tá? O novo Nanda chegou aí no mercado, ou seja, ou melhor, né? Chega na prática na próxima semana, né? Dia 10 de novembro agora vai ser lançado o livro físico, né? Ou vai ser começado a ser entregue os livros físicos da Nanda. Então ainda está no momento em pré-venda, mas já temos o novo Nanda em português. Aí você pode estar pensando, mas Fábio, já entrou vídeo aqui no seu canal 1000 anos atrás, você falando de Nanda. Tá? De novo Nanda 2024-26. Sim, eu sei, mas ali era a versão ainda em inglês, né? Eu sempre compro, explicando para quem é novo aqui no canal, eu sempre compro a versão nova do Nanda em inglês quando sai, tá? Leio quais são as novidades, traduzo o que eu consigo traduzir para vocês, não, traduzo tudo, mas aí eu não sei se vai ficar com a mesma linguagem da tradução oficial quando sair, né? Eu traduzo tudo, trago um vídeo para vocês, disponibilizo o PDF com essas traduções que eu mesmo faço para vocês aqui no canal. Porém, sempre quando sai a versão em português, eu também trago novamente essa aula e atualizo, né? Até comparo, inclusive, se a minha tradução ficou bem feita, né? Ou se eles mudaram muito na versão oficial e tudo mais. E esse vídeo, inclusive, é o vídeo que vai sair não nessa quarta-feira, mas na próxima quarta. Vai ser uma aula, a gente destrinchando o novo Nanda, agora já a versão em português. E hoje eu quero trazer essas 4 coisas que você precisa saber sobre essa nova versão da Nanda. Vamos para a primeira coisa que você precisa saber sobre esse novo Nanda. É que nós temos 56 novos diagnósticos de enfermagem nessa versão. Alguns desses diagnósticos eu trouxe aqui, né, uma lista para vocês. Padrão de sono ineficaz, gosto, tá, desse título diagnóstico. Eu acredito que pode exemplificar muito para a gente esses distúrbios de sono que muitos pacientes têm. Tá? A gente tem risco de comunicação verbal prejudicada, que também é bem interessante, tá? Dependendo de alguns casos, a gente sabe que existem doenças ou condições que fazem com que a pessoa tenha este risco, né, de acabar não conseguindo mais se comunicar verbalmente. Eu daqui a pouco já também não consigo devido a essa gripe, só tá piorando aqui, não vou dizer que é gripe porque não é influenza, mas esse resfriado que eu tô tendo aqui, a voz tá cada vez indo mais embora. Vamos ver se vai ter vídeo na próxima semana aqui para vocês, né? Outro diagnóstico novo aqui da Nanda é risco de lesão pelo calor ou frio. Isso é muito interessante, pois traz pra gente aqui quando você é enfermeira, né? A gente administra muitas vezes aquelas bolsinhas, ou com gelo, ou bolsas quentes, né? No caso, para ali dar conforto, minimizar a dor abdominal, o que seja. E isso pode gerar queimaduras, tá? Enfermeiro de saúde da família, né? Dependendo das atividades que essa pessoa faz em casa, ela tem também esse risco de lesão, tá? Por calor ou frio. Então isso é muito interessante, é um diagnóstico que eu gosto bastante. E além desses, a gente tem outros aí, 50 e tantos, tá? Então, total, 56 novos diagnósticos. A segunda coisa que você precisa saber sobre esse novo Nanda é que alguns diagnósticos trocaram de nome, bem mais do que 56. Muitos diagnósticos, se eu não me engano, foram 110 ou 118 diagnósticos revisados, tá? E aí, o que significa revisado? Trocou característica feridora, trocou o fator relacionado, trocou o título, tá? Mudou os títulos e tal. Então, muitos trocaram de nome, então eles não se chamam mais como eles se chamavam na última versão, ou até então como a gente conhecia, tá? Trouxe exemplos aqui novamente para você.
O diagnóstico de risco de lesão agora se chama risco de lesão física. Afinal de contas, né, uma coisa que você precisa saber, e eu acabei não trazendo aqui inclusive, deixa eu até conferir aqui se eu trouxe, não trouxe, tá? Então, uma quinta coisa que você precisa saber aí sobre Ananda é que agora nós temos uma nova classe, tá? Uma classe dentro do domínio. Eita, que agora me fugiu da cabeça qual domínio. Realmente eu não vou lembrar agora em qual domínio, mas a gente tem uma classe a mais agora, que é uma classe de problemas ou de questões, aspectos psicológicos do paciente, tá? Então, essa mudança, ela tem ocorrido. Então, lesão não é só lesão física, existe também a lesão psicológica. Então, nesse caso, foi bem explícito que esse risco de lesão, no caso, é da parte física, não da psicológica, que é essa nova classe aí que foi aberta agora nesse novo Nanda. Um outro diagnóstico que trocou de nome foi o hipotermia neonatal. Agora se chama temperatura corporal neonatal diminuída. Tá? Se eu não me engano, o próprio diagnóstico de hipotermia, ele trocou de nome. Agora ele é temperatura corporal diminuída. Pois, né, hipotermia entra um pouco no escopo não da enfermagem. Tá? Então eles acabaram trocando isso. Importante dizer que tudo isso que eu estou falando, tá? Novos diagnósticos, diagnósticos que foram retirados, diagnósticos que trocaram de nome, diagnósticos que foram revisados. Tudo isso, quando você lê o Nanda, tá lá um por um explicando o porquê eles saíram, tá? Ou por que esse diagnóstico foi retirado? Por que esse trocou de nome? Por que esse daqui trocou de classe, de domínio? Que seja, sabe? Então, tem todos os porquês por escrito, tá? E todos, aí você está perguntando, Fábio, aonde? Na hora que você abre o Nanda, tem lá um capítulo, ou um parágrafo de um capítulo, chamado, né, novidade, o que há de novo neste Nanda 24 e 26. Neste capítulo tem todas as novidades e tudo explicado, tintim por tintim, o porquê que mudou, tá? Antes da gente ir para a terceira coisa, eu vou pedir para você já clicar no botão gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Isso me ajuda muito, mas o que mais me ajuda, se você fizer nesse momento, é compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Claro, faz tudo isso, até porque isso vai te ajudar a não perder nenhum vídeo, nem nada mais que eu lançar, mas compartilha esse vídeo com outras pessoas, manda em grupo de família, manda em grupo de WhatsApp do pessoal do plantão, do pessoal da faculdade, do curso, que além de eu ter praticamente certeza que eles vão gostar do que eles vão receber, isso também me ajuda muito. Estamos quase chegando na marca de 50 mil inscritos e eu queria muito, muito mesmo bater até o final do ano. Tá? Eu queria muito até o final de 2024 agora chegar nessa primeira meta, que é 50 mil inscritos, para depois a gente alcançar lugares cada vez maiores aqui com o canal, certo? Bom, vamos para a terceira coisa que você precisa saber sobre o Nanda, é que assim como todas as outras versões do Nanda, alguns diagnósticos de enfermagem saíram, ou seja, eles não devem mais ser utilizados, tá bom? Trouxe também alguns exemplos para vocês de diagnósticos que agora não podem, é bom explicar. Se na sua instituição ou se no seu curso você está utilizando Nanda para fazer diagnóstico de enfermagem, não utilize esses diagnósticos aqui. Existem diversas linguagens padronizadas, tá? Pode ser que na sua instituição você não utilize Nanda, você utilize CIP. Então você continua usando CIP. Isso daqui não vai ter utilidade para você. Mas se você utiliza Nanda, e no Brasil, cá entre nós, 98% dos lugares usam Nanda, e nas faculdades ensinam mais Nanda do que qualquer outra linguagem padronizada, então acho que é importante você saber disso, que você não deve mais utilizar esses diagnósticos. Exemplos, tá? Não são todos. Exemplos. Mas, gente, a câmera só desligou, ela nem avisou, né? Tem um monitor aqui do lado, ela nem avisou que ia acabar a bateria, ela só, bateria gasta, só foi, né? Foi de arrasta aqui o telefone, peço desculpas para vocês. Bom, bateria trocada, vou trazer alguns exemplos. O diagnóstico de obesidade saiu, tá? Por que saiu, Fabio? Trouxe também a explicação, lembra que eu falei, lá no Nanda tem todas as explicações. Falta um julgamento claro, isso é apenas uma constatação. Talvez seja legal aqui até contextualizar. Diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma situação ou um acontecimento na vida de alguém. Então,
você julga aquilo. Isso é diminuído, é aumentado, prejudicado, melhorado, tá? Você vai julgar aquilo. Eu vou dizer se está melhor, está pior, está grande, está pequeno. Obesidade. Tá. Fala, beleza. Mas cadê o julgamento disso? Então, de fato, né, isso está indo contra o próprio princípio, a própria definição de diagnóstico de enfermagem. O nosso querido ou seu querido débito cardíaco diminuído, tá? Aquele famoso diagnóstico de enfermagem de suporte, que lá na faculdade qualquer pessoa que está com um ritmo respiratório ou cardíaco diferente, a gente coloca esse diagnóstico e pronto, resolve o nosso problema, o professor dá 10. Não pode mais usar, débito diminuído saiu. E por que saiu? Diz ele, né? Diz Ananda, e também concordo, está fora do escopo autonômico da enfermagem. Meu Deus, eu escrevi difícil aqui nessa folha. Fora do escopo autonômico da enfermagem. Ou seja, a enfermagem por si só não consegue alterar o débito cardíaco diminuído ou aumentado. Então ele precisa de outros profissionais. E lembrando, diagnósticos de enfermagem, eles têm como premissa de que um enfermeiro por si só, sem outro profissional, consiga resolver esse diagnóstico. Quarta coisa que você precisa saber sobre Nanda, essa nova Nanda, é que agora o gênero neutro foi incorporado no livro. Aí você deve estar pensando, mas Fábio, oficialmente no Brasil não existe gênero neutro, por mais que, né, a gente saiba que existe toda uma discussão para isso. Estados Unidos, né, quando você pega a versão, e essa eu achei talvez a maior diferença entre os dois livros, tá? Entre a mesma versão em inglês e versão em português. A versão em inglês, meio que o gênero neutro hoje em dia quase que foi definido. Primeiro que, né, inglês por si só, tu não conjuga verbo e tal, então fica fácil. Mas eles usam o they, né, tipo eles, para qualquer gênero, quando eles querem implementar o gênero neutro. No português a gente não tem isso, tá? E aí no português eles colocaram pequenas mudanças. Então sempre que tem a palavra homem ou mulher, eles usaram a palavra indivíduo, tá? Então para deixar esse aspecto de gênero neutro, certo? Bom, essas foram as coisas que vocês precisavam saber sobre Nanda 2426, na minha opinião. Escreve para mim aqui nos comentários se você tem alguma dica, se você quer algum vídeo aqui dessa série. Fábio, me fala 4 coisas que eu preciso saber sobre tal coisa na enfermagem. Pronto, vou trazer esse vídeo para você, certo? Novamente, se você não deu lá no início do vídeo, clica no botão gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Minha camiseta aqui, né? Eu tô aproveitando esse vídeo aqui que eu sento na frente da câmera e bato papo com vocês para mostrar minhas camisetas. A camiseta do Vacna aqui, inclusive, que tem vídeo no meu outro canal, o canal secundário. Não sei se muitos de vocês não sabem, talvez, que eu tenho um canal secundário, mas eu tenho um canal de vlogs, né, que eu tenho junto com minha esposa. E a gente foi, inclusive, no Vacna 2023 e gravamos lá, fizemos uma serinha de 3 vídeos, né, foram 3 dias, então um vídeo para cada dia do Vacna. E essa aqui é a minha recordação dos momentos incríveis que eu vivi lá. Bom, e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.